Olha, o uso excessivo de celulares e tablets tem aumentado o número de crianças com miopia. Muitas delas chegam a apresentar o problema logo na primeira infância. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o oftalmologista Mauro César Oliveira, presidente da Associação Médica do Maranhão. E você vai poder participar pelo WhatsApp também. A gente vai já dar o número para que você participe conosco também dessa entrevista. Doutor, prazer tê-lo aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Bom, doutor, uma pesquisa do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revelou, recente pesquisa feita no ano passado, que 69% das crianças e adolescentes do Brasil, na faixa de 9 a 17 anos, eles utilizam a internet mais de uma vez por dia, e com um tempo considerável, inclusive. Esse acesso à tecnologia traz um outro problema, quer dizer, ele faz parte, é natural, mas ele traz um problema sério que tem sido constatado na área da saúde, não é? A miopia, por exemplo, na primeira infância. É verdade. O acesso à tecnologia é uma coisa inevitável, é uma coisa que traz extremos benefícios para a educação, mas algumas coisas precisam ser verificadas para que isso não se transforme em prejuízo de saúde. E essas observações que se faz, essas limitações ao acesso, não é ao acesso à internet em si, mas ao acesso principalmente àqueles objetos que se põem muito próximos à visão, principalmente o tablet, o celular e o notebook. As crianças que usam isso de uma forma muito precoce, desde a primeira infância, desde o primeiro ano de idade, desenvolvem, isso já foi comprovado cientificamente, um número muito maior de casos de miopia. Então, parece uma coisa assim, é muito cômoda para os pais deixar, por exemplo, um celular com um bebê de 1 ano, vendo um filmezinho de desenho animado, ele se distrai, né? Antigamente se utilizava a chupeta para distrair a criança, hoje se usa mais o celular. Isso traz benefícios porque os dentes não estragam, mas a visão acaba sendo comprometida. O ideal, a recomendação, parece incrível, mas que as crianças até 2 anos de idade não tenham nenhum contato com a questão dos celulares ou tablets. Só verificando, não é a luz do objeto que causa o problema, mas sim a proximidade em horas constantes. A gente tem aqui, inclusive, algumas dicas sobre esse assunto. Eu queria mostrar na tela uma cartela que a gente fez com algumas dicas especialistas sobre o assunto, entre elas aquela que o senhor acabou de citar aqui. Vamos ver? Vamos ver na tela algumas dicas? Fazer a criança realizar atividades em ambientes externos diariamente, aí já evita ficar muito tempo no aparelho eletrônico, né? Não aproximar demais dos olhos, aquilo que o senhor falava, celulares, tablets, computadores e livros também. Não se debruçar sobre objeto de leitura, isso aí a gente já falava desde a época do livro, né? Não lê, inclusive, muito com o livro muito perto do rosto. Fazer intervalos frequentes enquanto estiver utilizando esses objetos. E o uso de tablets e celulares por crianças de 2 a 5 anos não deve ultrapassar 1 hora. Isso já dizia que mais ainda, né? Agora já se avança no sentido de até 2 anos nem permitir que faça uso, né? Exato, mas a informação está correta. Até 2 anos, o indicado é que não haja contato com esses objetos. E a partir de 2 anos, aquilo que a gente viu na tela. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia, né? E a partir dos 5 anos, isso vai ser controlado de acordo com a necessidade. Uma outra coisa que as pessoas sempre têm dúvidas, assim, como deve ser o acompanhamento dessas crianças? Como deve ser a avaliação para saber se essas crianças estão desenvolvendo problemas ou não? A gente viu muito bem colocadas as sugestões, as fases etárias em que acontece o problema. Até o 1º ano, a criança deve fazer algum exame de vista, principalmente logo ao nascer, que é o chamado teste do olhinho. Mas do 1º até o 12º mês de vida, deve fazer um primeiro exame visual, que é possível fazer mesmo que a criança não tenha participação. Depois, entre 4 e 5 anos, que hoje já se inicia os primeiros sinais de alfabetização, também um segundo exame. E a partir daí, um exame anual para acompanhamento. Bom, doutor, eu tenho aqui um dado do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que apresenta, indicando que cerca de 20% das crianças em idade escolar, de acordo com o levantamento, apresentam problemas de vista. Ou seja, você falava do problema lá na primeira infância. Mas aí esse dado também chama a atenção. A miopia é campeã, já considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia do século. Exato. E aí fica o alerta também para as crianças nessa outra faixa etária, né? Sim, já vem sendo consequência do uso dos aparelhos eletrônicos desde a primeira infância, já se manifestando. Muitas vezes o diagnóstico ele é feito um pouco mais tardio. Você citou uma faixa etária em que as crianças já estão na fase de adolescência. Provavelmente esses casos já começaram desde cedo e foram diagnosticados mais tarde. É importante verificar que antigamente se achava que a miopia ela era exclusivamente hereditária, que ela não era provocada por fatores ambientais. E hoje está comprovado de que a influência do uso contínuo dos aparelhos eletrônicos pode desenvolver.
Doutor, a gente tem a participação das pessoas pelo 991467343 aqui pelo WhatsApp. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, ele perguntando como é que os pais devem fazer em relação ao tempo de exposição das crianças e adolescentes a esses aparelhos eletrônicos. É possível estabelecer uma média de tempo para uso durante o dia? Sim, embora parece ser uma coisa um pouco empírica, porque cada profissional pode achar de uma forma diferente, mas é aquilo que nós recomendamos. Até o 2º ano de idade, de 0 até o 2º ano, o ideal é que as crianças não tenham contatos com os tablets e celular. Do 2º ano até por volta até 5 anos de idade, que a criança já vai poder manipular o aparelho eletrônico para algumas finalidades, até 1 hora por dia. E a partir daí, ele já vai poder fazer um acompanhamento médico para saber se está desenvolvendo algum problema e também com horas alternadas, ele pode ter uma exposição maior, mas sempre com horas alternadas. Estuda durante 1 hora ou faz uma atividade durante 1 hora, depois dá o intervalo. É importante que nós voltemos aos nossos costumes da antiga infância, né? Brincar ao ar livre, jogar bola, empinar papagaio, fazer suas atividades ao ar livre, que a criança possa usar a visão de longe. Porque o que induz a miopia é a criança ficar focalizando a imagem muito próximo durante muito tempo. O nosso olho, ele tem uma coisa chamada mecanismo de acomodação, que é como se fosse uma espécie de zoom, onde nós trazemos a nossa visão para próximo. E se você fizer uma observação, se você colocar o seu dedo muito próximo e ficar olhando muito tempo para ele, você vai ver que a imagem de longe está borrada. Então a criança, ela tem essa capacidade de acomodação, que é esse zoom natural, muito mais desenvolvida do que o adulto. Quando ele fica fazendo isso por 1 hora seguida, ele cria um espasmo de acomodação, ou seja, a visão se mantém naquela posição e ao olhar para longe é como se ela tivesse dificuldade de voltar a focalizar a distância. Por isso que ela começa a ter dificuldade para ver para longe e precisa do auxílio de óculos para enxergar melhor. Doutor, tem uma pergunta aqui da Josirene, ela tem 34 anos, está dizendo que desde os 7 anos ela foi diagnosticada com miopia, né? Ou seja, lá naquela fase que a gente falou, já ali na infância, depois da primeira infância, né? Já que vai ter uns 5 anos, mas ela pergunta o seguinte, conforme ela vai envelhecendo, a miopia vai crescer? É a dúvida da Josirene, obrigado pela participação aqui no WhatsApp do Ela está com que idade? Ela está com 34 anos 34 agora. anos. A miopia, ela tem uma tendência a acompanhar o desenvolvimento físico, o crescimento natural, né? A estatura. 90% dos casos de miopia, ele estabiliza quando o crescimento estabiliza. Então, por exemplo, uma criança que diagnostica miopia com 10 anos de idade, essa miopia ela vai progredir até estabilizar o crescimento dela, independente se ela usar óculos ou não. Depois que estabiliza o crescimento, 90% das miopias já não alteram. Apenas 10% dos casos que são chamados miopias graves, altas miopias, que são aqueles casos acima de 8 e 10, pode sofrer alguma evolução em fase adulta. Doutor, obrigado pela entrevista aqui, a participação aqui no Bom Dia, um assunto tão importante, extremamente importante, aliás, e que os pais fiquem atentos, alerta, né? Porque a criança, inclusive, em geral, não sabe identificar esse problema, né? Precisa que os pais estejam atentos para identificar essa situação. É verdade. E eu também agradeço pela oportunidade. Na dúvida, leve o seu filho ao oftalmologista. É possível diagnosticar esse problema de vista, independente da idade, até mesmo criança com 1 ano, que não sabe se manifestar, mas é possível fazer o diagnóstico e eu parabenizo pela importância do tema escolhido. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Muitas perguntas aqui, não deu tempo de fazer todas elas, mas a gente vai encaminhar depois. E de qualquer forma, agradecemos a sua participação, você que participou pelo WhatsApp do Bom Dia Maranhão. Vai ser assim agora, as entrevistas você vai ter uma participação mais direta, vai poder fazer a sua pergunta também.